A TV Nação Preta é um canal no YouTube. Foi criado para exibir conteúdos com os quais a população negra se identifica. Também surgiu para ocupar espaço com questões afro-brasileiras no Rio Grande do Sul. Tudo isso acontece na forma de pequenos documentários e através de reportagens especiais. A necessidade de um canal voltado à população negra surgiu após a extinção da Fundação Piratini, formado por um canal de televisão e uma rádio. Na TVE existia o programa Nação, um espaço voltado à cultura afro-brasileira e que hoje em dia deixou de ser produzido, mas continua no ar apenas com reprises. Após a extinção da fundação, o projeto viu a necessidade de migrar o seu conteúdo para a internet. Diferente da estrutura que o programa recebia na TVE, agora o lugar é mais aconchegante. O Nação geralmente eram entrevistas bem longas que a gente fazia para fazer um programa. E com historiadores, com professores, com o pessoal que gosta de falar, né, e gera muito conteúdo. E muita coisa ficava de fora, né? Quando a gente tinha que editar um programa de 27 minutos, muita coisa ficava de fora e a gente começou a pensar como é que a gente pode aproveitar esse material. E aí a gente começou a usar esse conteúdo que a gente chamou de conteúdo expandido e colocar no canal do programa Nação na TVE, né? No canal da TVE. E funcionou muito isso, assim, realmente funcionou demais, as pessoas acessavam muito isso e uma vez o Gilberto Gil compartilhou, inclusive, um conteúdo expandido nosso do programa do João Cândido, né? E a gente viu que isso funcionou. E também a internet era uma maneira, já que o Nação produzido aqui no Rio Grande do Sul, né? Muita gente, como era o único programa voltado à cultura negra, com programação totalmente, exclusivamente para a cultura negra, muita gente mandava pautas de fora. Né? Então a pessoa tinha um evento para a negritude lá na Bahia e queria que a gente cobrisse, mas assim, não, é inviável, né? Então a gente pensou na internet também como uma maneira desse pessoal nos mandar material e a gente usar isso. A liberdade para produzir conteúdos é um dos diferenciais do TV Nação Preta, que se identifica como mídia alternativa. Independente, alternativa, né? A gente se identifica das duas maneiras. Assim, independente porque a gente realmente não tem laço em relação a pautas, enfim, né? A gente tem essa liberdade, né? Que a gente escolhe o que a gente... Algo, na verdade, que a gente também não tinha como problema na TVE, né? A gente sempre teve liberdade para fazer o que a gente queria. Mas até com a questão de tempo, né? Esse tipo de coisa a gente não tem mais que se preocupar com isso. E alternativa também porque a gente sabe que a gente está tratando de um assunto que não é, né? Não é pautado pela grande mídia. Então, infelizmente, a gente se chama de alternativa por esse sentido, porque a gente sabe que são pautas que não são interessantes, né? Tanto que eventualmente a gente está em lugares em que nós somos a única mídia que está lá gravando, né? E às vezes são eventos importantes, eventos nacionais, né? E enfim, às vezes nem tão ligados à negritude assim, às vezes é só, por exemplo, um desfile de moda, né? Mas aí feito por estilistas negros, por exemplo, né? E mesmo assim, algo que poderia ser pautado por qualquer outro jornal, por qualquer outra mídia, frequentemente a gente se vê como a única mídia que está ali fazendo a cobertura. A realidade financeira das mídias independentes é o grande desafio a ser enfrentado por esses veículos. Com Nação Preta não é diferente. Somos uma equipe que sempre trabalhou, enfim, em empresas e tal, nunca teve que se preocupar com essa questão, né, para trabalhar no jornalismo. Então agora a gente está descobrindo como, assim, mas tem surgido propostas, inclusive, porque as pessoas veem a importância, né? A gente até acha muito bacana, porque a gente, por exemplo, às vezes recebe convites para coberturas, as pessoas se propõem a pagar, né? Perguntam, questionam como é que funciona, e a gente percebe que às vezes são pessoas que, por exemplo, mandam a pauta pra gente e mandam a pauta para um Jornal do Almoço, para uma RBS. E mesmo a gente sabendo que o nosso alcance é menor, as pessoas fazem questão de que a gente esteja ali, né? E investem nisso, assim. Então a gente percebe que elas meio que sentem que o nosso olhar, a nossa cobertura vai ser diferente e elas dão importância e querem, inclusive, pagar por isso se for necessário. No futuro, a TV pretende produzir conteúdos em outros estados,
ampliando as coberturas e o produto. A gente quer crescer muito, a gente entende que esse material que a gente produz é importante, né? Infelizmente a gente percebe que se não tem essas mídias específicas para falar de negritude, as nossas pautas ainda não são interessantes, né, para a grande mídia. Então a gente entende que antes de qualquer coisa a gente precisa continuar dando esse espaço, por mais que a gente entenda que não é numa TV aberta ou algo do tipo. E a gente quer que as pessoas continuem contando com a gente para ecoar essa voz, né? Assim, a gente tem os nossos gostos pessoais, por exemplo, a gente tem ideia de fazer documentários, é uma coisa que a gente gosta de fazer, então a gente também não descarta, né, entrar em editais daqui a pouco para isso, mas é sempre focar na negritude e mostrar para o máximo de espectadores possíveis assim o que a gente produz e o que essa nossa história tem para contar.